Teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Aleluias! Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus queridos, boa noite. Aleluias, uma ótima sexta-feira para nós. Aleluias, uma noite fria, mas uma noite abençoada, amém? Porque este é o dia que o Senhor fez. Aleluias. Quem vos fala, a pastora Yara Cândido. E vamos iniciar mais um café com palavra desta noite, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Já quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela tua presença, louvar a Deus e agradecê-lo, aleluias, e também a você por ter aberto, aleluias, a tua casa aí, para nós estarmos juntos nesta noite, né? Podendo louvar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Paz do Senhor, evangelista Luciana Reis, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, amém? Irmã Maria Luísa, seja bem-vinda nesta noite. Irmã Bárbara, um beijo, ó, coração de vocês. Solange Adriano, seja muito bem-vinda, minha linda, Deus te abençoe, amém? Vamos marcando o nosso povo aí, vamos marcando o nosso povo santo, aleluia. Tem gente avivada aí, irmãos? Tem gente avivada aí? Glória a Deus. Irmã Raquel Nunes, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Andréia Regina, boa noite, irmã Andréia, seja bem-vinda, amém? Aleluias. Irmã Alessandra Galindo, olha, eu quero ver um povo avivado aí, hein? Nossa irmã Josiane Mota, Josi, Deus te abençoe, uma ótima sexta-feira, amém? Uma noite gloriosa, né? Aleluia. Irmãos, ó, vai compartilhando aí, vamos compartilhar, vamos deixar Deus usar a gente, né? Tá todo mundo avivado aí, tivemos 2 dias, né, de estudo, falando sobre avivamento bíblico. Minha irmã Isis Silva, Deus te abençoe. Ai, que saudade da minha família. Que saudade, eu vou chorar. Louvado seja Deus, amém? Um beijo para todos aí. Irmã Janaína Carvalho também, seja muito bem-vinda aqui nesta noite. Amém? Vamos lá para a gente ganhar tempo? Enquanto os irmãos vão entrando aí, eu quero fazer uma oração. Eu quero louvar e engrandecer o nome do Senhor nesta noite, tá bom? Soberano Deus, eterno Pai, nesta hora, Senhor, nós vamos iniciar, Senhor, mais um estudo, mais um café com palavra nesta noite. Que Tu possa, Pai querido, Pai amado, vir ao encontro da nossa mente, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Aleluia, Pai querido, que esta palavra venha para agregar, Senhor, sobre nossa vida, para somar sobre o nosso ministério, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Aleluia, e sobretudo, Pai, o Teu nome venha a ser glorificado. Eu já quero repreender em nome de Jesus toda a investida do adversário, tudo aquilo que ele intentar contra, Senhor meu Deus, a mente do Teu povo nesta noite, toda a resistência que ele tentar aplicar ao coração ou à mente, para que o Teu povo não venha ouvir e entender, mas que o Seu nome venha a ser glorificado nesta noite, amém? Tu és bem-vindo, Espírito Santo, permaneça conosco, em nome de Jesus. Oh, glória! Tô sentindo Deus aqui. Tô sentindo a presença de Deus. Aleluia. Evangelista Luciana, feliz
pois o Senhor tem cuidado de nós. Tem maior cuidado do que esse, né? Do que o cuidado do Senhor, né? Temos que nos alegrar, né? Temos que nos alegrar, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Vamos lá. Hoje nós vamos falar, o Senhor me deu um tema muito rico e um tema muito preciso, muito para este tempo que nós estamos vivendo. Amém? Nós vamos falar hoje sobre maturidade cristã. Ai, que coisa linda! Maturidade cristã. Amém? Você está preparado? Vai colocando um amém aí, tá bom, irmãos? Eu quero que vocês vão interagindo comigo nesse estudo, tá? À medida que eu for ministrando, vocês vão citando aí a palavra, o versículo. Coloca também, aleluias, as observações de vocês, tá bom? Eu vou lendo tudo aqui e com isso eu consigo compreender se vocês estão recebendo da forma que Deus quer que vocês recebam, tá bom? Irmã, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Irmã Filomena também. Vamos lá? Maturidade cristã. Hebreus capítulo de número 5. Aleluias. Versículo, nós vamos ler do 12 ao 14, tá? Irmã Denise, confessor, seja bem-vinda, minha linda. Já acostumei com vocês aí. Já acostumei com vocês entrando na live. Aí quando vocês não entram, a pastora sente falta, viu? Pastora Luciana Alves também, seja muito bem-vinda. Amém. Pastora Luciana, marca o pastor Fábio para mim. Glória a Deus. Jéssica Lopes. Deus te abençoe, irmã Jéssica. Hebreus 5. Vamos lá. Versículo 12. Diz assim, olha. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eita, que coisa forte! Glória a Deus, hoje tem maná, tem feijoada. Coisa boa, né? Tem feijoada do céu para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Olha que texto, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele está escrevendo, aleluia, esta carta aos Hebreus, tá? Aonde ele faz uma repreensão aos Hebreus, porque eles não estavam progredindo, né? Eles não estavam crescendo, eles não estavam evoluindo da forma que deveriam evoluir, uma vez que apóstolo Paulo já tinha vos ensinado. E aqui ele questiona, louvado seja Deus, porque ele gostaria muito de voltar a eles, mas com algo já mais sólido, com ensinamentos mais sólidos, com palavras mais sólidas. E ali ele questiona acerca de ter que retornar aos Hebreus
não podendo lhes dar alimento sólido, mas voltando ao leite. Olha que coisa. Voltando ao leite. Aí tem alguns ensinamentos nesta palavra que eu vou compartilhar com você. Ele diz assim, olha, vamos de versículo por versículo. Pois, com efeito, quando devia ser mestres, atentando ao tempo decorrido, ou seja, ele está dizendo, de acordo com o tempo em que vocês já conheceram a Cristo, né? Cristo foi vos apresentado, né? A palavra de Cristo lhe foi ministrada, lhe foi ensinada, a palavra de Deus você já foi instruído pelo tempo em que você está na presença de Deus, pelo tempo que você está caminhando com Deus, né? Ou seja, o tempo decorrido já era para vocês serem mestres, era isso que ele estava dizendo. Já era para vocês estarem ensinando. Mas aí ele questiona, porque agora ele retorna a eles, não só para ensiná-los. Até então, se ele tivesse que retornar para ensiná-los, é um prazer, irmão. Aquele que gosta de ensino, que tem um chamado de mestre, é um prazer ensinar. Mas o que o apóstolo Paulo aqui estava questionando é que a questão não era de ensinar, era de voltar a ensinar o que já havia sido ensinado. Olha isso, irmão. Imagina um professor. Aí você pegou a matéria, você preparou para o aluno, você deu aquele estudo ali. Quando chega na próxima aula, é uma continuação daquilo que foi ensinado na aula anterior. E o que o apóstolo Paulo aqui está questionando é que ele não conseguia, ele não poderia, no caso, dar continuidade àquilo que havia sido ensinado. Então, quando ele retornou aos hebreus, ele viu que os hebreus já tinham esquecido aquilo que vos tinha ensinado, ou seja, eles não estavam exercitando da maneira que deveriam. Aí ele fala, agora eu vou ter que voltar a dar um leite genuíno, né? Comida mais leve, enquanto ele estava com uma feijoada preparada. E algo que ele questionava é que ele voltava a ensinar os princípios elementares. O que é princípios elementares, pastora? Coisas básicas do cristianismo. Eles já haviam sido ensinados, instruídos, né, acerca do arrependimento das obras mortas, né? Acerca da fé em Deus, acerca do ensino do batismo, acerca da imposição de mãos, acerca da ressurreição dos mortos e acerca do juízo eterno. Isso era básico. Isso eram princípios elementares aos oráculos de Deus. Oráculos de Deus quer dizer, aleluias, aos ensinamentos de Deus. Então, quando ele retornava lá, agora ele queria ensinar algo mais sólido para eles. E aí ele tinha que voltar a cartilha todinha. Isso é que incomodou o apóstolo Paulo. E hoje nós vamos falar acerca de maturidade cristã. Amém? Não só maturidade cristã, especificamente eu quero falar de maturidade cristã, tá? Mas você vai entender na maturidade, se há pessoas aí nos assistindo que não é cristã, você vai entender acerca da maturidade, né, como um todo, né? Uma maturidade de vida, né? Maturidade de vida, até na vida secular, irmão, né? Nós temos que adquirir maturidade. Chega uma fase da nossa vida que nós temos que passarmos a ser adultos, né? Então aqui o lado cristão, tá? Ministrando acerca de maturidade cristã, ou seja, a maturidade em Cristo. Quando ele fala dessa questão, ele estava dizendo assim que a maturidade, ela para que ela aconteça, o indivíduo ele passa por fases na vida. Então é necessário que essas fases passem na nossa vida. Nós não podemos ficar por muito tempo numa mesma fase, não é?
É como se você estudasse e você reprovasse 3 vezes o primeiro ano. Você vai ver coisa diferente? Não. Você vai ver por 3 anos consecutivos o mesmo conteúdo do que é do primeiro ano. Sim ou não? O que acontece? Deixa de avançar. O problema não é aprender, o problema não é reensinar, o problema é que nós deixamos de avançar, né? E a vida cristã, irmão, ela precisa de avanço. Nós precisamos desse crescimento. Nós precisamos sair do leite. Todo cristão, ele aceita Jesus hoje como Senhor Salvador, desce as águas do batismo, né? Depois ele entra no processo de libertação. Do processo de libertação, aí o Senhor já começa a fazer promessas, né, acerca da vida dele. O Senhor começa a desenvolver propósitos de vida para aquela pessoa. Uns são chamados para ministérios, né? Outros simplesmente são chamados para ser adorador, né? Mas a nossa caminhada com Cristo, ela é feita por fases, né? Nós temos aí, louvado seja Deus, o que o texto está dizendo, que é inadmissível que uma pessoa que está sendo cuidado por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela não tenha mudado o entendimento, mas ela está sempre praticando as mesmas coisas, está sempre praticando os mesmos erros, ela está sempre sendo reprovado na mesma área. Quando você recebe uma prova, né? Você primeiro é ensinado, sim ou não? Primeiro somos ensinados, né? Um professor, ele não aplica uma prova sem ter te dado conteúdo. E com Deus é a mesma coisa. Ele vai te dar primeiro conteúdo, ele vai te ensinar. Depois de ensinar, ele vai consolidar aquilo que você foi ensinado. Pastor, o que é consolidação? É pôr você à prova. Ai, que coisa linda! É te pôr à prova acerca daquilo que te foi ensinado, né? Então, o Senhor vai ministrar algo sobre as nossas vidas. Vamos falar de perdão. O que Deus vai ter que fazer? Ele vai ter que te pôr à prova para ver se você consegue exercer o perdão. Amém? Ele ministra sobre amor. Ele vai te pôr à prova para que você exerça o amor, para ver se você aprendeu o que é amor. E à medida com que nós somos reprovados, nós temos que ser ensinados novamente. Você só passa de fase quando você é consolidado naquela fase, quando você é aprovado. Eu estudei 8 anos, irmãos. Eita, irmão, continuo estudando, que eu acabei de chegar da pós agora. Continuo estudando. Eu estudei 4 anos de graduação, fiz 2 anos de especialização, né, numa área, e fui inventar de fazer agora mais 2 anos em outra especialidade. Então, assim, eu entendo que com o tempo de profissão, você precisa galgar. Você não pode ficar inerte, você não pode ser reprovado. Eu precisava, para ir para o segundo, eu tinha que ser aprovado do primeiro. Para ir para o terceiro, eu tinha que ser aprovado no segundo. E se eu fui reprovado, eu peguei uma DP, 2 DPs, 3 DPs, eu vou ter que ser reensinada para que eu seja aprovada, para eu mudar de fase semestral. É assim que acontece. E na vida cristã é a mesma coisa. Eu acredito, assim como um professor, né, secular, ele tem prazer, né, de falar, olha, ensinei bem. Irmão, isso é prazeroso. Ensinei bem, olha, aprendeu bem, meu discípulo. Olha aí, né? Tem aquelas, no final do ano, aquelas formaturas, né, onde tem várias homenagens, com carinho, e aquele professor que é mais aplaudido é o professor que mais insiste, que mais nos ajudou, que mais investiu em nós, que mais, né, depositou ali capacitação para nós. E com Deus não é diferente, e às vezes nós questionamos até a forma como que Deus essas provações na nossa vida. Eu quero falar sobre isso, tá bom? Louvado seja Deus. Até que para nós passarmos de fase vai ser necessário Deus permitir algumas situações na nossa vida. Para nós sermos aprovados vai ser necessário nós passarmos por fases, por situações, por adversidades, por dificuldades. É a dificuldade que nos faz crescer, é a dificuldade que nos faz avançar, é a adversidade que nos faz persistir.
E às vezes passamos por adversidades ou dificuldades e não queremos, né? Ou questionamos. O que acontece? Quando Deus permite algo sobre a vida de uma pessoa, tem um propósito. Qual que é o propósito, pastora? De nós amadurecermos com aquilo, de nós crescermos. A própria Bíblia diz que Deus não tem prazer de fazer mal aos filhos dele. Deus não tem. Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida, sejam elas boas ou sejam elas ruins, têm um propósito. Por exemplo, olha só uma pessoa que foi experimentada por Deus, né? Nas provações, mas foi aprovado pelo Senhor no final, foi Jó. E Jó entendeu isso e ele ainda ensina isso para a esposa, ensina isso para a mulher, né? Porque depois de tantas provações, chega uma hora que a mulher fala, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Aí Jó fala assim, fala como uma louca mulher. Nós sabemos receber o bem de Deus com prazer. E por que não haveríamos de receber também o mal? Então nós sabemos que todas as coisas, e é um texto bíblico que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo na nossa vida está associado a um aprendizado. Tudo na nossa vida está associado a um propósito pré-estabelecido já por Deus. E o prazer de Deus é que sejamos aprovados. Amém? Então vamos lá. Propósito. Cada um tem um tipo de propósito, né? Para cada um Deus tem um propósito. E cada pessoa tem um tipo de provação, né? A cada experiência que nós temos, nos amadurece. Ainda que seja dolorosa, mas nos amadurece. O que você tira, mesmo que seja uma coisa ruim? Você tira uma lição daquilo. Você tira uma lição daquela experiência, ainda que ruim, né? Mas a gente sai crescido, a gente sai fortalecido, você sai amadurecido, né? Jesus, lá no livro de Isaías, capítulo de número 53, começa a dar atributos a Jesus. Aí fala que ele era um homem experimentado em dores. Experimentado em dores, né? Foi um homem que foi experimentado por Deus. Aleluia, foi experimentado, irmão. Ele passou, foi moído, né? Tinha um propósito para tudo isso, para que ele vencesse e hoje nós fôssemos mais do que vencedores. Jesus venceu e nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Amém? Então algumas pessoas têm dificuldade de crescer por justamente não aceitar algum tipo de adversidade da parte de Deus. São pessoas que são impedidas de crescer, são pessoas que elas têm dificuldade porque elas não aceitam passar por esses estágios da vida. Pelo estágio da vida que são lições. Né? De tudo nós tiramos uma lição. De tudo nós tiramos algo que vai acrescentar em nossa vida. Eu, por exemplo, quando eu lembro, né, das vezes que Deus nos provou, que Deus nos experimentou, que Deus permitiu uma provação, às vezes eu sento com meu esposo, com meus filhos, eu falo, nossa, eu louvo a Deus. Naquele tempo nós aprendemos, por exemplo, quando Deus permitiu que nós perdêssemos tudo. Tudo que eu falo de coisas materiais, né? Empresa e tudo, foi necessário para que Deus forjasse o nosso caráter como cristão, para que Deus nos forjasse ministerialmente falando, e também para que o Senhor ajustasse algumas coisas na nossa vida, para que nós passássemos a priorizar coisas que verdadeiramente precisavam ser priorizadas. Só que quando nós lembramos daquele tempo, e eu tiro experiência disso, e eu falo, meu Deus, né, doeu, mas foi necessário. Naquele tempo nós aprendemos a nos ajustar como família. Naquele tempo nós aprendemos, louvado seja Deus, a sermos totalmente dependentes de Deus. Naquele tempo nós aprendemos que não era na força do nosso braço, né? Mas sim na força do poder de Deus. Se não for a Deus sobre nossas vidas, Deus nos capacitando, a capacitação do Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, se não for isso,
né? Nós teríamos sucumbido, mas todavia ali o Senhor nos experimentando para que nós ganhássemos experiência com isso. E hoje quando chega alguém que passa por essa situação, a gente tem propriedade para falar. Fala, irmão, vai passar isso aí. Isso aí vai passar. Coisa boa é quando alguém fala com convicção para nós. Quando alguém fala para nós, olha, vai passar, vai dar tudo certo. Acalma, calma teu coração. Deus está no controle, tudo é permissível por Deus. Vai dar tudo certo. E você sente a propriedade dessa pessoa falando, né? Quando Deus também permitiu que o nosso casamento fosse, né, fosse tratado. Hoje eu falo para pessoas acerca do casamento, daquilo que eu passei. Eu tive que passar para poder hoje eu ensinar algo. Eu tive que ser experimentada naquilo. Então quando eu passei foi difícil, mas eu tirei do quê? O que eu tirei daquilo? Eu tirei experiência, eu tirei crescimento. E a cada fase da nossa vida nós somos galgando. Agora, quando você deixa de aprender, quando que você deixa de aprender, pastora? Quando você murmura, quando você questiona, ou quando você não aceita, quando você rejeita. Às vezes a gente fala algumas coisas para as pessoas, fala, Deus vai permitir isso, isso, isso. Está repreendido. Não repreende aquilo que é para o teu crescimento. Não repreende aquilo. O que você tem que fazer? Você tem que pedir graça para Deus. Falar assim seja, Senhor. Então, que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade. Então, Senhor, me capacita. Não foi assim que Jesus fez no Getsemane? Não foi? Falei disso essa semana. Né? Se possível for, Pai, afasta de mim este cálice. O cálice do quê? Da morte. Mas, todavia, se não for possível, né? Seja feito como tu queres, mas não como eu quero. E quando nós aceitamos o querer de Deus, é muito mais fácil. Quando nós aceitamos o querer de Deus, Ele olha para nós e Ele fala, olha, ela entendeu, né? Olha, Ele entendeu. E aí o Senhor vai lá e nos sustenta. O Senhor nos sustenta, Ele nos ajuda, o Senhor nos capacita. E é tão bom isso. É tão bom, né? Você saber que, ainda que você está passando por uma prova, mas você sabe que o professor, aquele que está aplicando a prova, ele está te observando. Ele está ali para te dar o apoio, né? E ao final, quando ele pegar a tua prova e ele corrigir, né? E você vê ali ele te dando aprovado, coisa mais linda, né? Aí você fala, eu venci. Posso dizer que sou experimentado nessa área. E deixa eu te falar, áreas da tua vida em que você é mais experimentado, é nessa área que Deus vai te usar. Pode parar para perceber. Se você não entendeu isso ainda, começa a pedir direção para Deus. Começa a pedir confirmação da parte de Deus. A área em que nós somos que nós passamos mais dificuldade é a área em que o Senhor mais nos usa. E o nome dele é glorificado através das nossas provações e aprovação. Amém? Então, alguns têm essa dificuldade de crescer. E tendo essa dificuldade desse entendimento, isso impede de vivermos estágios da vida que são necessários. Amém? Então, para que você passe para uma próxima fase, para que você passe para um próximo nível, é necessário que você passe por aquele momento, naquela hora. Amém? E que você seja aprovado naquela situação. Às vezes nós queremos que Deus trabalhe em várias áreas da nossa vida, né? Todo mundo almeja isso, todos nós queremos viver a plenitude de Deus. Quem não quer? Quem não quer ter êxito na área familiar? Quem não quer ter êxito na área sentimental? Quem não quer ter êxito na área, na área emocional, na área profissional? Olha que sonho, isso é plenitude de Deus, né? É a verdadeira prosperidade. Você sabia que essa é a verdadeira prosperidade? A verdadeira prosperidade, louvado seja Deus, é quando nós temos a mão de Deus alcançando toda a nossa vida de uma maneira plena. Ai, que lindo, extraordinário, o Senhor está me ministrando, amém? Dias difíceis, nós estamos vivendo no dia de hoje. O apóstolo Paulo estava dizendo isso, e ele fala a mesma coisa para Timóteo, né? Ele fala, quando ele manda a carta para Timóteo, ele fala a mesma coisa. Dias difíceis, né? Dias vagarosos, onde as pessoas são amantes de si mesmo, né? São gananciosas, são isso, são aquilo, né?
porque as pessoas, elas querem viver da forma com que elas querem, não querem passar pelos experimentos da parte de Deus, pelos processos, né, da parte de Deus. E nisso elas ficam paralisadas. Elas ficam rodando em círculos. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo direitinho aí? Estão me ouvindo direitinho? O vídeo tá direitinho? Dá um ok aí pra mim. Glória a Deus, pra eu saber que vocês estão aí comigo. Aleluias. Deixa eu dar uma olhadinha. Aleluias, amém? Eu vou continuar. Ninguém falou comigo. Glória a Deus. Então vamos lá. Então, nos dias de hoje, é muito comum nos depararmos, né, com pessoas imaturas. Imaturas em qual sentido, pastora? Justamente por não aceitar ser experimentado, né? Quando nós fazemos birra com Deus, quando nós batemos o pé, quando nós questionamos, quando nós murmuramos, isso é imaturidade cristã, maturidade em fé, né? Para Deus a gente não pergunta o porquê, né? Para Deus a gente sempre pergunta para quê? Para quê, Senhor? Para que eu estou passando por essa situação, né? Amém? Louvado seja Deus. Isso também impede de vivermos as promessas de Deus. Olha só. Isso nos impede de vivermos as promessas de Deus, tá? Às vezes, passamos por situações em que nós precisamos avançar. Nós precisamos passar por aquela fase, né? Até porque Deus tem algo preparado para nós lá na frente. Por exemplo, se eu não tivesse entendido a aprovação de quando Deus permitiu na minha vida, Deus já tinha um pastorado para mim lá na frente, né? O Senhor tinha vidas para eu rebanhar. O Senhor tinha propósitos já pré-estabelecidos. Então, quando eu não entendo essas minhas fases, né, em que é necessário eu ir passando por elas, né, de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória, né? Isso impede que eu chegue ao propósito final de Deus sobre a minha vida. Amém? Então tá lá. Muitos conhecem a letra. Eu quero que você abra comigo aí 2 Coríntios. Vamos ler. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 6, tá? 2 Coríntios 3, versículo de número 6, ó. Mas eu quero ler um pouquinho antes, tá? Para que você venha entender, ó. Versículo 2, tá? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Olha, nós somos carta escrita de Cristo. O que é isso, pastora? O nosso testemunho de vida, né? Quando Deus permite essas situações, essas fases da nossa vida, nós vamos criando uma história. Que lindo! O Senhor vai escrevendo uma carta, né? Somos como carta escrita. Olha isso. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Que coisa linda! Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isto é nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos a tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra,
mas do Espírito, porque a letra, ela mata, mas ele vivifica. Olha que coisa tremenda. Então, muitas pessoas conhecem o Senhor de letra. É fácil nós falarmos tudo posso naquele que me fortalece. É letra. Você pegar um versículo e sem ter sido experimentado em nada, como que você vai dizer que tudo você pode se você não foi experimentado em nada? Como você pode ter propriedade de usar esta palavra, tudo posso, naquele que me fortalece, né? Se você não foi experimentado em nada. Então é necessário que nós possamos experimentar o que é este tudo para que você fale nele com propriedade. Você só vai falar o tudo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes disso, o apóstolo Paulo, ele fala que ele passou né? Ele sabe, ele fala, eu sei passar pela bonança, assim também como eu sei passar pela escassez. É o que ele diz. Né? Em tudo eu fui experimentado na bonança, fui experimentado também na escassez e eu suportei. Então, sobretudo, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando agora isso com propriedade. Coisa linda. E aqui no versículo de número 6, ele fala isso, que a letra, ela mata, mas o Espírito é que vivifica. Então, nós não podemos viver de letra, né? Mas nós somos experimentados sobre tudo aquilo que nós aprendemos. É mesmo? Então, você aprende, você conhece a letra, mas depois você precisa ser vivificado em espírito na prática daquela palavra, né? Daquela letra. Senão, a letra só sai da nossa boca. Mas quando há uma necessidade de sermos, né, de sermos ali aprovados, né, em passar aquilo que foi letrado em nós, muitas das vezes somos reprovados. É forte isso. Amém? Então vamos lá. Prosseguindo aqui. Abrir a Bíblia. Olha isso daqui, irmãos. Eu fiquei maravilhada. Olha o que ele fala. Abrir a Bíblia não quer dizer saber ler. Olha isso daqui. Abrir a Bíblia não quer dizer que nós estamos lendo a Bíblia. Então nós temos que ler, abrir e saber ler. Como assim, pastora? O saber ler, quando nós entendemos a leitura bíblica, quando nós entendemos verdadeiramente a Bíblia, aqui deixar ser lido por ela. Muito forte. Deixar ser lido por ela. Uma coisa é você ler, e o deixar ser lido por ela é ser experimentado por aquilo que você leu. É forte demais, irmão. É coisa mais linda. Fala-se de deixar ser lido por ela. Eu li. Mas agora, depois de ter feito essa leitura, eu fui ensinado, agora eu vou ser experimentado naquilo que eu ensinei. Então agora eu estou sendo lida por ela. Aí o Senhor ele vai permitir tal situação na nossa vida. E aí ele vai saber ao final, né? A Bíblia fazendo leitura de nós, se verdadeiramente aquilo foi estabelecido no nosso coração. Se nós verdadeiramente entendemos a palavra de Deus. Com isso, nós alcançamos o espírito de sabedoria. Nós alcançamos também a maturidade. Né? Nós estamos aceitando agora ser lido pela Bíblia. É muito lindo isso. E inteligência emocional. Nós alcançamos espírito de sabedoria, maturidade e inteligência emocional. Às vezes nós pegamos textos bíblicos, até mesmo isolados, para nosso benefício. Isso é você ler a Bíblia. Agora, quando você está sendo experimentado em alguma passagem bíblica que alguém... Não, na Bíblia está escrito isso, isso e isso. Aí você repudia, você não estar se deixando ser lido
por ela. Agora ela que está lendo você. Então ela está verdadeiramente mostrando quem nós somos diante da verdade de Cristo, da verdade da palavra de Deus. Isso é muito lindo, irmão. Isso é muito forte. Temos que fazer dela um manual. Quando você usa a Bíblia como um manual, ela tem que ser usada por inteiro, né? Você não pode ignorar partes bíblicas, parte da Bíblia. Não, esta parte aqui eu aceito e esta parte eu não aceito. Você não pode ignorar, né? A Bíblia, ela só vai se tornar um manual para você quando você a aceita de Gênesis a Apocalipse. Amém? Então vamos lá. Aprendendo como experiências de vida. É uma outra forma, né, de você maturizar. Ser experimentado. Tem pessoas que passam por várias experiências, mas nunca aprendem. Às vezes Deus permite várias vezes, né? Várias experiências você passa. Tem gente que tem uma história de vida. E o ter história de vida não quer dizer que você amadureceu, que você adquiriu maturidade. Eu conheci uma pessoa que ela contava um testemunho e ela dizia assim: quando Deus me chamou, né, eu levei não sei quantos tiros. Aí fui para Jesus, desviei. Aí depois eu fui preso. Voltei para Jesus. Aí eu desviei. Aí depois, ou seja, a pessoa foi experimentando de várias situações. Ela passou por várias experiências. Mas nessa situação, ela continuou no mesmo lugar. Sim ou não? Ela continuou da mesma maneira. Ou seja, Deus teve que experimentá-la de várias maneiras, para aprová-la numa coisa só, que ela tinha que entender que ela era de Deus, que ela tinha que permanecer na presença de Deus, que ela não podia se desviar dos caminhos do Senhor, ela não podia pisar para a direita e nem para a esquerda, nem desviar o teu olhar, né, do alvo que é Deus. Ela tinha que entender que Deus tinha um propósito estabelecido para ela tinha que entender, né, eu estou falando ela como pessoa, tá bom? Não no feminino. Mas essa pessoa tinha que entender que Deus já tinha, na primeira vez, Deus já tinha trazido a ela o objetivo daquele experimento, daquela situação, daquela adversidade. O porquê? Foi para um chamamento, amém? Eu entendi que agora eu sou de Cristo, então agora eu vou começar a galgar. Mas a pessoa está sempre voltando para trás, ela está sempre regredindo, ela está sempre parando. E Deus não nos chamou para estagnação. Quando Deus começa um processo, né, um trabalhar na nossa vida, é justamente para que a gente vai galgando. E também Deus não tem pressa. Amém? Em algumas situações, né, salvo-se as suas exceções, porque Deus me pegou e me chacoalhou muito rápido, né? Deus me chacoalhou muito rápido. Em 6 meses eu tive que engolir, assim, Bíblia, palavra. Eu tive que ser instruída na palavra. E eu gostava muito. Né? Porque Deus tinha algo, né? Deus tinha algo rápido para a minha vida, que na verdade não é rápido, era que já estava atrasado, né? Eu já tinha mas eu tinha atrapalhado Deus de concluir aquilo na minha vida. Então Deus tem pessoas que Deus pega a ferramenta, a chave de fenda e dá uma ajustadinha um pouquinho mais forte, para que Ele tenha tempo para concluir o propósito dele nas nossas vidas, né? Eu tinha conhecido Jesus e nós conhecemos Jesus, só conhecemos, tá? Não andamos com ele, porque há duas situações. Uma coisa é você conhecer, é apresentado Jesus para você, tá? Vou até retirar o conhecer, porque quem conhece Jesus não se desvia do caminho dele. Mas eu fui chamada, né? E depois eu fiquei 11 anos, irmão, sendo ministrado, sendo trabalhado, sendo ministrado, sendo trabalhado. Tanto eu como meu esposo, e Deus falando de propósito, despropósito, e a gente ali olhando pro nada, achando que não era conosco, fingindo que não era com a gente.
Então, quando verdadeiramente nós abrimos o coração para o Senhor, né? E fala, agora, porque a gente tem esse mal, a gente decide, a gente acha que pode decidir quando é que Deus pode fazer algo na nossa vida. Porém, Deus não pode, né, voltar-se contra a própria palavra dele, que fala do livre-arbítrio. Então, seja na dor, seja na alegria, ou seja na dor, seja no amor, mas de alguma forma Deus vai fazer e Ele sempre faz. Acalma teu coração aí. Acalma teu coração, porque se há algo na tua vida que Deus tem para fazer, Deus vai fazer. O tempo é dele, o tempo dele é perfeito. Se tem alguém na tua família que tem chamado de Deus, que tem propósito de Deus, acalma teu coração, porque é o tempo determinado para todas as coisas. Pode fugir, irmão. Pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, pode... Ninguém foge de Deus. Olha o que Deus fez com Jonas. Deus falou, vai para Nínive. E ele não queria ir para Nínive. Ele pega um navio e vai para outra direção. Deus manda lá para o navio, joga todo mundo, joga tudo para fora do barco, inclusive Jonas. Ainda Deus usa por misericórdia, ó, manda um peixe lá engolir ele, e dentro da barriga do peixe ele clamou a Deus. Amém? Por misericórdia Deus ouviu, porque Deus é Deus. Mas o Senhor levou ele pro local do propósito, para onde Deus tinha direcionado ele, que era para ele ter ido no amor, e ele não foi, mas foi pela dor. Você tem que ir dentro da barriga do peixe, você foi cuspido lá em Nínive e fez aquilo que Deus mandou ele fazer. Amém? Então descansa teu coração aí. Se tiver alguém, né, meio Jonas aí na tua casa, pode ficar tranquilo lá. No meio da tua família, fica tranquilo. Porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. O tempo dele é perfeito. Tá bom? Em nome de Jesus. Então, tem pessoas que ela não alcança a maturidade cristã por conta de ser experimentado muitas das vezes da mesma coisa, a mesma situação. Olha isso. Toda experiência, boa ou é ruim, ela traz um aprendizado, nós falamos disso, tá bom? E todo aprendizado nos leva à conquista, tá? Então, seja ela emocional, seja ela espiritual ou seja ela física, mas todo aprendizado nos leva a conquistar alguma coisa. Ninguém vai ser ensinado, ninguém vai ser provado, ninguém vai ser experimentado para nada. Não, lá no final tem um propósito, tem uma conquista. Amém? Louvado seja Deus. Quando nós murmuramos, nós ainda não estamos entendendo. Esse é o X da questão. O não aceitar o trabalhar de Deus, o murmurar, tudo isso tarda o propósito de Deus e nos impede de avançar, nos impede de crescer. Tem um louvor que fala que não adianta, né? Não adianta ficar fazendo bico para Deus, né? Você vai ficar rodando, né? Vai ficar rodando, irmão. Vai ficar rodando em círculo enquanto não aprender, enquanto não passar, amém, Senhor, né? Já entendi, Deus, me aprova nessa situação, eu quero mudar de fase. Você está cansado de passar por essa experiência? Então, permita-se ser mudado de fase, tá bom? Deus quer mudar você de fase. Já deu, esse tempo já deu, Deus já quer mudar você de fase. E quando a gente insiste em permanecer, o que começa a acontecer? Trazer sofrimento para nós, frustração. Aí você fala, meu Deus, de novo nessa área? Eu estou sendo experimentado nessa área de novo. Então, de novo, se Deus está experimentando é porque tem algo ainda que nós não nos atentamos. Tem algo ainda que estamos desapercebidos. Aí às vezes é fácil a gente falar, não, é injustiça. É injusto eu passar por isso de novo. Não é injusto. Deus é perfeito em tudo que faz. Amém? Então, já que Ele permitiu essa situação, volte-se a Ele. Examine-se o homem, pois a si mesmo. E quando você for orar, coloca dessa maneira. Em vez de entrar diante da presença de Deus, questionando aquilo que Deus está permitindo, entra na presença de Deus, né? Perguntando, Senhor, para quê? O que é que o Senhor quer que eu aprenda? Eu sempre faço isso, irmãos. Eu sempre faço. Quando né, eu entro numa situação assim com Deus, eu falo, Senhor, para quê, Senhor?
né? Me mostra logo, Senhor. Me mostra logo. Olha, irmão, até hospital. Ai, que engraçado. Várias situações que eu precisei ir no hospital. Coisas assim. Às vezes meu filho passou mal, minha filha passou mal. Eu mesmo passou mal. Não tinha nada. Eu não tinha nada. De repente eu tô lá. Aí quando eu chego nos hospitais, tem uns irmãos que até riem. Pastora, tem algum propósito? Ou é sobre a minha vida, ou é sobre a vida de alguém, irmãos. Sempre. Então quando eu cheguei quando eu chego assim, hospital, ambiente hospitalar, mesmo que seja eu o doente, eu falo, Senhor, se é comigo, o Senhor já esclarece logo o que eu tenho que passar aqui. Tem coisas que não, irmão, tem coisas que é físico, tá bom? As pessoas adoecem, o crente adoece, pastores adoecem, tá bom? Mas tem situações que são experiências, aprendizados com o Senhor. Aí quando eu chego lá, eu já fico, Senhor, já me dá visão, já alerta, levanta minha anteninha para já estar ligado naquilo que Deus quer fazer. E quantas das vezes eu fui parar em leitos de hospital ou com os meus filhos, porque tinha uma alma lá, porque tinha alguém lá que Deus queria alcançar. Aí às vezes o Senhor, eu pedi essa direção muito rápido na oração, e aí eu encontrava a pessoa e falava, Deus mandou eu falar isso pra você, eu tava boa, eu já começo a contar. Eu tava boa e eu vim pra cá porque Deus tem algo na tua vida e é algo que Ele vai fazer, então tu entenda logo que eu quero ir embora pra minha casa. Então a gente já entende logo. Amém. Aí Deus, irmãos, era assim, ó. Aí vinha exame, não sei o que, não deu nada, vou te dar alta. Era só para encontrar tal pessoa. Então tudo na vida da gente tem propósito, tá bom? Então se a gente ficar murmurando, Deus por quê? Deus por que eu peguei Covid? Deus por que meu casamento tá assim? Deus por quê? Não, por que não? É para quê, Deus? O que é que o Senhor quer consolidar em mim? O que é que o Senhor quer que consolide em mim? O que é que o Senhor quer ler em mim? Né? Eu li a Bíblia, agora a Bíblia quer ler algo em mim, né? Amém? Olha que forte, grave isso daí, tá bom? Não podemos ver coisas ruins como punição de Deus. Tem gente que faz isso. Tudo acha que Deus está punindo, que Deus está... Irmão, Deus não é carrasco, Deus é Deus, Ele é Pai. Ele não é carrasco, não é coisas que não é, mas ainda que seja ruim, tire coisas boas dela, tá bom? As lutas nos tornam mais forte. Aí, às vezes é coisa que Deus permitiu para você sair forte. Não é para você murmurar, é para você sair forte daquela situação, para você se fortalecer, para você ser capacitado a enfrentar outros desafios lá na frente. Olha o exemplo de Davi. Davi, ele enfrenta o urso. Depois, ele poderia questionar, nossa Deus, por que tu permitiu o urso? Depois ele enfrenta o leão, né? Aí ele fala, meu Deus, acabei de matar o urso, agora estou matando o leão. Mas é porque já tinha um gigante esperando por ele lá na frente. Então tem coisas, se ele não passasse por essa experiência do urso, do leão, talvez ele não tivesse capacitação para vencer o gigante, não tivesse sido experimentado para a luta. Amém? Então, olha isso daí. Tiago 1,12, para a gente terminar aqui. Olha o que diz Tiago 1,12. Tá lá. Vou ler pra você, tá? Irmão, vocês sumiram daí. Não aparece nenhum comentário pra mim. Travou na Josi. Travou na Josi Mota falando, fala Deus. Aí entrou o irmão Sidney Francisco assistindo. Só. Não tá subindo, não tá descendo comentário, não tá nada. Irmão. Parece que eu tô na sala de aula. Os alunos foram embora. Glória a Deus, ó, Tiago 1, mas eu sei que vocês estão aí, tá bom? Que a minha assessora veio aqui e falou que tava bom, eu achei que tinha caído a live. Tiago 1, se fosse Instagram já tinha caído, irmão. Por isso que eu amo o Instagram, eu acho lindo as telas do Instagram, eu acho maravilhoso. Mas o Instagram não aguenta é só uma hora. Bem-aventurado o homem que suporta. Ó, evangelista Marcelo Paixão, meu amigo, seja bem-vindo, tô te vendo aí. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação,
porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha isso. O Senhor está dizendo, não tem nada negativo, irmão. Em nenhum momento desse versículo se fala em derrota. Pode ler, eu vou ler de novo. Fala de aprovação. Ele não fala que ao final você vai ser derrotado. Assim, olha, ao final, o Senhor, né, ao final, ao ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Então, o fato de Deus nos amar não nos livra de passarmos por situações ruins, tá? Às vezes tem pessoas que acham que Deus não ama. O que Deus faz? Ah, Deus não tá olhando pra minha vida. Fala, ô irmão, tu não tá entendendo nada. Ah, não, pastor, acho que Deus não tem nada comigo, não. Deus não me ama, Deus não me olha, Deus não me vê, Deus não tem misericórdia de mim. Tem, irmão, tem. E se Deus está fazendo isso é porque Ele te ama, Ele está permitindo isso porque Ele te ama, porque Ele quer te aprovar, porque Ele quer, né, fazer você crescer, porque Ele quer que você galgue. Nós estamos falando de maturidade cristã. Nós estamos falando da necessidade de crescermos em Cristo. E crescermos atribui em sermos experimentados. Tá bom? A criança, para aprender a andar, você não empurra ela, você põe ela em pé. Sim ou não? Aí você solta ela vai cair algumas vezes. Mas depois, irmão, ela começa a dar os primeiros passinhos. Aí depois, e tudo tem fase, né? Tem a fase do leite, né? a fase de sentar, a fase de engatinhar, a fase de andar, a fase de depois começar a pular e ninguém aguenta mais, né? Então são fases, nós temos que aprender, amém? A passar essas fases. Mas bem-aventurado o homem que suporta. Então o Senhor quer que eu e você venhamos suportar, amém? Mas suportar murmurando? Não. Suportar com perseverança. Você quer ver Deus se agradar de nós? Você quer ver um exemplo de maturidade cristã? É você ver alguém passando por uma situação, irmão, terrível. Você fica até envergonhado, você acha que você tem problema. Você acha que você tem problema, você acha que você tem luta, você acha que você tem... Aí você encontra com uma pessoa que realmente está vivendo algo pior do que você. Aquela pessoa te ensina tanto. Está vivendo algo pior do que você e o sorriso está estampado. A paz que excede todo entendimento está dentro dela. Aleluia, o Espírito Santo está fluindo nela. Ela está ali, ó, sendo experimentada e está falando do amor de Deus. Ela está ali, as pessoas estão vendo, porque as pessoas veem. As pessoas estão vendo ela passando, né? Tá vendo que não está sendo fácil, tá vendo que, olha, Deus, né? Deus vai te dar vitória. Até tem pessoas que se orgulham, né? As pessoas se admiram às vezes de pessoas que são perseverantes, né? As pessoas falavam para mim, pastor, mas tu tá aí, pastora, passando esse vale e a senhora tá ministrando. Irmão, eu evangelizei tanto. Eu evangelizei tanto, irmão, nesse meu isolamento. Ganhei alma para Jesus. Falei do amor de Deus. O povo me ligava às vezes. Lógico, tem dias que foi mais difícil. Teve dias que foi terrível, que foi mais difícil. Mas teve dias, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus quer que dessa experiência eu cresça. Além de eu crescer, eu tenho que passar isso para alguém. E eu passava isso com alegria, irmão, com ênfase. Né? Louvado seja Deus, a hora que eu tinha uma melhorazinha assim, eu propósito. E o Senhor mandava, não saiu da minha boca. O meu processo vai gerar propósito, o meu processo vai gerar propósito. E até o dia de hoje eu uso essa frase. Hoje mesmo eu usei ela. Hoje mesmo eu usei. Eu falei para uma pessoa, ela estava ali toda, né, toda apavorada, mas eu estou passando por isso, por aquilo. Eu falei para ela, filha, se alegra, porque o teu propósito, o teu processo hoje, ainda que você não esteja entendendo, vai virar propósito amanhã. Coisa mais linda. Deus se agrada disso. Deus vê em nós maturidade. Maturidade de entendermos que ainda que aquilo nos fere, mas é para crescimento. Ainda que aquilo nos fere, louvado seja Deus, nós sabemos que Deus vai tirar fruto daquilo ali. Aquilo vai frutificar na vida de alguém, na vida de outras pessoas. Talvez hoje esteja sendo dolorido para você.
né? Talvez hoje você não esteja entendendo muito bem o que está acontecendo, mas se alegra no Senhor, confia nele, né? A confiança em Deus mostra-nos maturidade. Aí a gente está precisando, tem tantas pessoas que têm um chamado tão lindo de Deus, tem chamado, às vezes eu olho assim, eu falo, meu Deus, que coisa linda, que chamado lindo, às vezes tem voz, às vezes tem unção, às vezes tem isso, mas está sendo ali, ó, experimentado, não sai, aquilo que Deus já queria estar fazendo com ela, fluindo, levando, né, explodindo ela aí como bênção, como canal de bênção, ela ainda está naquele, ó céus, por que comigo? Ó céus, por que comigo? Ó céus, por que comigo? É com você porque Deus escolheu você, é com você porque Deus sabia que você ia aguentar. Uma vez uma pessoa falou isso pra mim, ministrou isso pra mim. Eu falei, filha, ela falou assim, pastora, por que você é tão experimentado nessa área da enfermidade? Aí eu fiquei na hora, eu ia até pensar em responder pra ela. Aí depois ela falou assim, não, o Senhor falou assim que você é experimentado nessa área porque você aguenta. Porque você aguenta, irmão, e por Deus, nunca murmurei ao Senhor por enfermidade nenhuma que eu passei. E olha que eu passei já, irmão, por muitas. Eu poderia chegar num tempo e falar, Deus, de novo? Essa área de novo? Não, irmão, agora eu já entendi que é nessa área que Deus se manifesta como Deus na minha vida. É nessa área. E cada vez que eu sou experimentada, cada vez que eu passo por... Irmão, eu volto mais forte. Eu saio mais forte daquela situação, sabe? Não é por mim, não é por... Isso não é mérito meu. É misericórdia de Deus. Isso é dado por Deus, é graça de Deus. Porque o Senhor viu a aprovação em nós. Você está entendendo? Amém? Deus tem coisas sólidas para te dar. Já deu a nossa hora. Deus tem coisas sólidas para te dar. Amém? Deus tem coisas, Deus quer que você avance. Deus quer experimentar você em coisas mais sólidas. Eu vejo Deus tirando aí, olha, pessoas, sabe, dessa fase do leite, irmão. Acabou, não tem mais leite para tu. Nem engrossado, nem sem engrossar, nem nada. Para tu agora é comida sólida, é coisa boa, irmão. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que Deus está falando aqui para você? Deus está te aprovando. Deus está te aprovando. Sabe o que você está fazendo? Você está crescendo. Você está evoluindo. Quando Deus fala assim conosco, é porque Ele está nos aprovando. Amém? É porque Ele quer que nós galgamos já um nível maior. Eita! Maturidade cristã. Amém? Maturidade cristã. Aquele que é maduro em Cristo obedece. Aquele que é maduro em Cristo anda segundo a palavra de Deus. Você sabia? Não se escandalize, tá bom, irmãos? Eu termino aqui. Não se escandalize. Hoje, quando eu vejo algumas pessoas, até mesmo oficiais, irmão, faz bico, faz birra. Irmão, ó, às vezes tem oficial, irmão, que dá mais trabalho do que membro. Tem oficiais que dá mais trabalho do que membro. Aí é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui na carta aos Hebreus. Ele está dizendo, eu vou ter que voltar a ensinar para vocês os princípios, os elementos principais, coisa básica. Eu vou ter que te ensinar o básico, eu vou ter que ensinar que Deus é Deus, eu vou ter que te ensinar que Deus faz aquilo que Ele quer, eu vou ter que te ensinar, né, que você é escolhido de Deus, que é filho obedece pai, eu vou ter que te ensinar essas coisas básicas que já era para você saber, já era para você estar ensinando isso. Já era para você estar ensinando. E é duro, viu, quando essas pessoas dão trabalho, porque elas têm uma convicção dentro delas de que elas estão certas e não estão, não. É imaturo. Pastora, oficiais da casa de Deus. Quando eu falo da casa de Deus, tá, irmãos? Estou falando da casa de Deus como um todo. A igreja de Jesus Cristo estabelecida na terra. Viu? Tem oficiais na casa de Deus que são imaturos. Ainda estão se alimentando de leite. Já era para estar ensinando. Já era para estar comendo coisa mais sólida. Já era para ter galgado mais. Tá ali. E tem ofício. Então não tinha chamado, pastor? Não, tem chamado. Pode ser que essas pessoas foram pouco experimentadas. Às vezes o homem erra, né? O homem Deus não faz isso, tá?
Deus só vai promover quando realmente você tiver aprovado. Às vezes o homem por amizade, às vezes por, né, por coleguismo, às vezes por empatia, né, acaba levantando essas pessoas que não foram nem experimentadas. A hora que vem um ventinho, tá dando mau testemunho. Então Deus quer que você cresça. Deus quer que você adquira essa maturidade. Deus quer que você seja um exemplo, né? Deus quer que as pessoas olhem para você e falem, olha, cresceu. Doeu, mas cresceu, né? E o cristão, ele é como uma árvore. Tá? O pensamento do cristão não fica pensando que maturidade, né, padrão de maturidade é árvore muito frondosa. Deus não olha nem isso. Às vezes a árvore é aquela coisa linda, mas a raiz, ó, desse tamanho. Ai, Deus falando na terra. Às vezes a árvore é até afrontosa. Sabe aquela árvore bonita? Todo mundo olha e fala, nossa, que árvore. Mas a raiz está desse jeitinho, desse tamanho. Então importa, e essas experiências, né? E quando nós aceitamos os propósitos de Deus, paramos de fazer bico, paramos de bater pé, paramos de espernear, né? Porque quem esperneia quer leite. Né? Quando paramos com isso, aí o Senhor vai lá e vai... A criança, quando ela vai crescendo, ela é obrigada a dar leite para uma criança que come comida. Ela vai chorar a noite toda, de fome. Ela quer comida. Vai eu dar uma madeira para minha filha com 13 anos. Ela quer arroz, feijão, feijoada, pizza. Né? Amém, irmão? Cada fase é uma fase. Aí o Senhor está dizendo, ó, você eu não sei quanto... Ah, e outra coisa, tá? Tempo de caminhada com Deus não quer dizer que não relaciona à maturidade, tá? Às vezes tem pessoas que têm isso de tempo com Deus, ó, foi chamado, né? Deus chamou, Deus experimentou, Deus consolidou e já está crescendo. Às vezes tem pessoa que está anos e está sendo reprovado, está tomando leite, tá? Tem gente novinha aí comendo feijoada. Ai, que coisa linda. Que coisa linda, amém? Crescemos sobretudo, né? Naquele que é o cabeça, que é Cristo. Crescemos na graça e crescemos no conhecimento, amém? Este foi mais um Café com Palavra com a pastora Yara. Eu espero em nome de Jesus que este aprendizado tenha vindo ao encontro do teu coração e que você venha crescer, galgar, que amanhã você acorde crescido. Pastor, eu cresci. A palavra veio, mas eu cresci, eu entendi que agora eu preciso avançar. Eu entendi que o meu crescimento não é para cima, eu entendi que o meu crescimento é raiz, tá? E quanto mais profunda a raiz, irmão, mais forte é a árvore. Pode vir qualquer vento, irmão. Vem vento oriental, pior dos ventos que tem, né? Vento ocidental, oriental, é um dos piores. Mas ele bate, a pessoa tá ali, ó. E na vida é a mesma coisa, tá? Mesmo para você que não é cristão, que tá assistindo essa live, tudo que você tem sido experimentado na tua vida é para teu crescimento. Todas as situações que você tem passado, seja na área profissional, na área familiar, é para teu crescimento, tá bom? Então não murmure, não questione, né? Simplesmente cresça. Amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor, ó. Um beijo pra vocês, boa noite. Eu não tô vendo ninguém, só tô vendo a irmã Lia que entrou aí, louvado seja Deus. Também a minha tia Selma Rodrigues, lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe. Quem, minha filha? Raoni? Oh, glória a Deus, o Raoni tá aí nos assistindo. A minha sogra linda, Maria Isabel. Sogra, que saudade, tá? Deus te abençoe, irmã Josimota, minha lindona. José Maria Paula Campos também. Seja muito bem-vindo nesta live, Deus abençoe. Minha evangelista, Samara Xavier.
Hoje é dia de feijoada. A engrossar o caldo, né? É mesmo, irmã, que amanhã tem feijoada na casa. Irmã Ana, Deus te abençoe, ó. Lá de Mogi das Cruzes. Evangelista Margarete, Deus te abençoe, minha filha. Tá? Pastora Luciana, irmã Andréia Regina. Aleluias. Irmã Raquel Nunes. Oh, coisa linda. Tem gente bonita aí. Marilza, irmã Marilza. Quanto tempo, irmã Marilza? Deus te abençoe, tá? Tô acenando pra você aí. Tá tudo doido o meu negócio aqui. Eu aceno, ele tá querendo chamar você pra conversa, né? Louva... Ó, irmãos, hoje eu vou experimentar um algo, ó. Vamos ver se alguém fez no finalzinho. Tá? Fazer essa marca. Ela não me responde. Deixa eu ver tu. Ela só passou Deixa eu. Ai, eu tô feia. Aspas. Vamos tentar. Aê! O povo saiu, mas reconectou aqui. Aleluias. Glória a Deus. Vamos ver? Estão me escutando? Vamos ver? O povo saiu. Tá com medo de eu chamar vocês? Ai, povo santo. Glória a Deus. Vocês são lindos. Vocês são bênçãos na minha vida. Hoje é sexta-feira, irmãos. Deixa eu passar um pouquinho. A Lohane tá aqui, ó. Já deu 1 hora, mãe. Já deu 1 hora. Hoje é sexta-feira. Ah, o que que tem? Sexta-feira a gente pode passar um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu de novo. Eu vou incluir você. Vou tentar só mais uma vez, tá? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ai, pastor Fábio. Deus abençoe, pastor Fábio. Olha, senti tua falta, pastor. Eu não estava vendo ninguém aqui, viu? A irmã Lia, a irmã Selma, agora sim. Evangelista Marcelo, irmão Sidney Francisco. Deus abençoe a todos vocês aí. Aê, voltou. Glória a Deus. Missionária Rosana Vaso. Deus te abençoe, minha amiga. Seja muito bem-vinda, tá bom? Pastor Fábio, manda um beijo para a missionária Elaine, tá? Eu vou chamar o pastor Fábio, então. Vamos ver se o pastor Fábio consegue. Vamos ver, pastor Fábio? Vamos fazer a oração final? Deus é fiel. Ai, irmão, tô tão feliz com esse estudo. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que todos vocês venham dar testemunhos aí desse estudo, né? De crescimento, de maturidade. Deus está falando com crente aí. Ê, pastor! A paz, meu pastor! Deus abençoe. Senhor. Fábio! Deixa eu desligar minha música aqui, pastor. Vou abaixar. Pastor, vamos orar pela vida do povo? Firme na rocha. Ô, glória a Deus. Manda um abraço aí para a missionária.
Pastor, hoje eu vou encerrar com a oração e é o senhor que vai fazer essa oração. Amém, pastor. Tá travando um pouco, mas vamos orar. Vamos orar, pastor. Vou cair, então. Tá ouvindo? Agora tô, pastor. Amém, vamos orar então. Travando. Travou, pastor? Pastor? Eu acho que travou, pastor. Glória a Deus. Travou. Travou o nosso pastor também. Amém? Vamos orar? Aleluias, né? Soberano Deus eterno Pai, nesta hora, Senhor, teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar mais um pouco nesta noite, por essas vidas que estão aí, Senhor, nos assistindo, por aqueles que estavam até esse momento conosco, que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa, Pai querido e Pai amado, fazê-los, Pai querido, fluir em espírito, aleluia, e na tua verdade, que sobretudo, Senhor, eles cresçam em graça e também, Pai querido, no conhecimento, em nome de Jesus, não só conhecimento da tua palavra, mas, Senhor, conhecimento, aleluias, do poder extraordinário que o Senhor tem sobre nossas vidas, até mesmo de nos experimentar para que venhamos crescer, para forjar o nosso caráter. Senhor, meu Deus, que todo o propósito já pré-estabelecido pelo Senhor venha a ser concluído sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a termos êxito, Senhor, nas provações. Aleluias, que nós possamos passar por elas, Senhor, cheios de esperança, Senhor, não murmurando, questionando, mas, Senhor, ensinando a outros que todavia o Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, e sobretudo que nós venhamos entender, aleluias, que tudo é para o nosso crescimento, e que as pessoas possam olhar, Senhor, para as nossas vidas, que elas possam, Pai querido, em nome de Jesus, admirar-se em ver Deus nos sustentando, em ver Deus, aleluias, trabalhando nas nossas vidas. Pai querido, que os teus filhos passem a conquistar coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias, aleluias, que o Senhor já preparou para aqueles que são aprovados em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus, tá? Ó, tô com meu café aqui, louvado seja Deus, muito obrigado, irmãos, ficam na paz do Senhor, ó, meu beijo, minha gratidão, não deu certo hoje de eu chamar o pastor, mas na próxima, louvado seja Deus, nós vamos colocar uma tela dupla aí, aleluia, para alguém estar fazendo uma oração, tá? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Meu abraço aí para Minas Gerais, pastora Luciana. Meu abraço para o Rio de Janeiro. Meu abraço para toda São Paulo. Meu abraço para Mogi das Cruzes. Deus abençoe todos vocês. Amém? Muito obrigado. Fique com Deus.